Fala galerinha, beleza? Marcão de novo na área, Mundo Esportivo com Marcão. Lembrando, rapaziada, deixe aquele like e se inscreva no meu canal. E vamos reagir aqui o Globo Esporte e o SBT Esporte, rapaziada. Vamos ver o que eles estão falando do nosso Mengão e dos times do Rio de Janeiro. Final de Comebol Libertadores na cidade, no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro, e mais tarde no Nilton tem Botafogo e São Paulo. Aliás, esse jogaço você vê ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Agora a gente vai lá pro Nilton Santos conversar com o Edson Viana, já chegou lá. Edson, conta pra gente tudo sobre o fogão aí, meu camarada. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu já estou aqui no palco do jogão de logo mais entre Botafogo e São Paulo, o estádio Nilton Santos. O Botafogo que fez o último treino antes da partida aqui mesmo no gramado do Nilton. O técnico Arthur Jorge tem um retorno importante para esse jogo no meio de campo, o Gregory, que estava suspenso no jogo contra o Corinthians na última rodada do Brasileirão. O Arthur Jorge tem o hábito de divulgar até mesmo para os jogadores a escalação horas antes do jogo, ali na preleção, mas a gente tem uma escalação provável para o jogo de hoje. Então vamos colocar na tela o nosso tradicional campinho para ver esse provável Botafogo para o jogo contra o São Paulo. Ele tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e o goleador Igor Jesus, Escobar. Falando em Igor Jesus, Edson Viana, ele é o grande amor da torcida do Botafogo nesse momento. Exatamente, Escobar. O Igor Jesus chegou em julho e tomou conta do ataque do Botafogo. Ele chegou para substituir o Júnior Santos, que é o artilheiro do time na temporada com 18 gols e está se recuperando de uma grave lesão. E vem numa grande fase, num momento importante da temporada, que tem disputa decisiva na Libertadores, disputa pelo título do Brasileirão. E o Igor Jesus, nos últimos 6 jogos, fez 5 gols. Então a esperança da torcida do Botafogo aqui hoje para vencer o São Paulo. A torcida alvinegra que vai lotar o estádio Nilton Santos, prepara uma grande festa para receber e apoiar os jogadores que tentam uma vitória sobre o São Paulo. E o Botafogo tem uma invencibilidade importante contra o São Paulo desde 2020. São 6 jogos com 4 vitórias do Botafogo e 2 empates. Se o Botafogo superar o São Paulo, volta à semifinal e vai igualar as 2 melhores campanhas que teve na história da competição, né? Em 63 e 73, quando chegou até a semifinal. E o Botafogo tá rico atualmente, mas vale um prêmio também de cerca de 12 milhões de reais. Dinheiro nunca é demais, ainda mais no futebol, né, Escobar? Eu volto com você. É um bom dinheirinho esse aí, um bom cascalho, né? Edson Viana, o melhor da semana. Um abraço pra você, querido. Amanhã é a vez do Flamengo. Na Libertadores, enfrenta o Peñarol no Maracanã. Quem fala direto do Ninho do Urubu com a gente, ao vivo, é você, Ricardo Lai. Como é que tá o Mengão pra amanhã, parceiro? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo treina agora à tarde aqui no Ninho do Urubu, a última atividade, né, antes do jogo de amanhã contra o Peñarol no Maracanã. O adversário das quartas de final é o último time que conseguiu derrotar o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Foi lá naquele ano mágico, né, de 2019, antes da chegada do Jorge Jesus. À época o time ainda era treinado por Abel Braga, perdeu por 1-0 na fase de grupos da Libertadores. E de lá para cá, nenhuma derrota do Flamengo em casa no torneio. É uma invencibilidade bem longa, 28 jogos, 17 vitórias seguidas. E além do histórico a favor, o Flamengo tem a volta do Nicolás de la Cruz, recuperado de lesão na coxa. E o Flamengo também tem a força da torcida, previsão de casa cheia, mais de 60 mil torcedores. Seja flamenguista ou torcedor do Peñarol, todos os caminhos levam ao Maracanã. E por que não de táxi, Escobar? A gente confere agora na reportagem. Já se passaram mais de 40 anos desde o convite que mudou a vida do uruguaio Pablo. Fue con un amigo que vino para aquí, para Río de Janeiro, me convidó para vivir con él y ahí conocí a mi esposa y me casé en el 83. Y fuimos a morar en Uruguay, moramos un año en Uruguay, mas cuando comenzó frío falei, vamos embora. O carinho pelo Brasil é evidente, mas é só entrar no táxi do Pablo para logo entender que a maior paixão dele vem do Uruguai, o Peñarol.
Peñarol representa tudo em futebol, porque eu realmente ia no Estádio Centenário, todo sábado e domingo estava lá com meu pai. Ainda assim, no Rio, ele aprendeu a compartilhar um pouquinho de todo esse amor. Me fiz do Flamengo porque o Flamengo realmente aqui no Brasil, falo para você que é o melhor. Eu não vou discutir isso, mas a nível internacional não. A nível internacional quem é o melhor é o Peñarol. O filho Gabriel, inclusive, já nasceu no Brasil e virou flamenguista por causa do pai. Importante que ele me fez Flamengo, né? Por ele eu virei flamenguista. Mas amanhã, pela Libertadores, não tem coração dividido não, de nenhum dos dois lados. O coração é carboneiro. O coração realmente nesse momento é carboneiro. Que me desculpe o Flamengo, mas carboneiro. O time do Flamengo é melhor que Peñarol, que ganha o pior. Vai dar Flamengo. 3-0 para ficar tranquilo, 2-0 para ele não ficar muito triste, mas ele fica feliz se a Arrascaeta fizer um gol, se o Varela der uma assistência, se a Arrascaeta der uma assistência também, aí todo mundo fica feliz. Aí que está a grande coisa. O Flamengo, ele quando ganha, é porque algum uruguaio fez alguma coisa. Senão o Flamengo não ganha. Em jogos da Libertadores, a vantagem é o uruguaia. O Flamengo nunca fez um golzinho sequer no Peñarol. São 4 partidas, 3 vitórias do Peñarol e um empate. Vai ganhar agora, nunca ganhou. Como que o Flamengo não ganhou do Peñarol um jogo, cara? O Peñarol histórico tá ótimo. Mas tem que ver a vitória, pô. Vai ser essa agora, não tem jeito. Peñarol ganhando o Flamengo? Claro que vou tirar onda com o flamenguista. Mas muito. As quartas de final também começaram na Sul-Americana. O Corinthians venceu o Fortaleza em Fortaleza. E jogando bem, hein? Olha o golaço do Coronado, o primeiro do Corinthians. Que paulada de fora da área, 1-0 Corinthians. E depois Yuri Alberto aproveitando aí, tapa do João Ricardo para o meio da área. Ele pegou de primeiro, Corinthians venceu 2-0. Pá, 15 segundos, já voltamos. Hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro do Maracanã. Eu vou conversar com André Pessoa. Vai contar pra gente direto do Maraca, ao vivo, como é que vem o Flu para esse jogo aí, André? Tudo bem, Escobar? Uma boa tarde a todos. Tudo pronto aqui no Maracanã para o jogão de logo mais. Às 7 da noite tem Fluminense e Atlético Mineiro. Mais de 50 mil ingressos vendidos de forma antecipada para essa primeira partida das quartas de final da Libertadores. O técnico Mano Menezes deve repetir a escalação que ele utilizou no final de semana. O Mano chegou a testar o Guga na lateral direita em alguns treinos, mas o Samuel Xavier deve ser o titular. Provável Fluminense para hoje à noite na tela com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e o Marcelo. Meio de campo com Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e no ataque Kevin Serna, John Arias e Cauã Elias, Escobar. André, o Fluminense tem um desfalque para esse jogo, né? Pois é, Escobar, o Mano Menezes tem praticamente força máxima para essa partida. O Lelê está fora da temporada, lateral Diogo Barbosa e o zagueiro Ignacio, em fase final de recuperação de cirurgias no joelho, podem ser novidades para a semana que vem. Desfalque certo é o colombiano Gabriel Fuentes, lateral que estreou no final de semana contra o Juventude. Ele não pode enfrentar o Atlético Mineiro, que já jogou o mata-mata da Libertadores pelo antigo clube dele, o Júnior Barranquilla. Por falar em mata-mata, o Fluminense nunca foi eliminado por um clube brasileiro na Libertadores. Já foram 4 confrontos. Em 2008 contra o São Paulo, 2 vezes contra o Internacional, 2012 e na semifinal do ano passado. E na atual edição, o Fluminense passou pelo Grêmio nas oitavas de final dessa Libertadores. Um jogador importante desse time, meio-campo Martinelli. Hoje ele vai chegar a uma marca individual muito especial. A gente vai acompanhar na reportagem do Bruno Cortes. Martinelli! São apenas 22 anos de vida, 4 deles como jogador profissional do Fluminense. Martinelli, ele limpou, trouxe pro pé esquerdo e bateu no cantinho. O período entre os primeiros passos de Martinelli no time de cima até os dias de hoje coincide com uma época das mais vitoriosas do clube. Bicampeão carioca, campeão da Recopa Sul-Americana, título inédito da Libertadores. O que a gente sempre sonha é virar jogador profissional, mas a gente não tem metas, objetivos assim, que vai se conquistando ao longo do tempo. A conquista mais recente é uma marca individual e está para acontecer daqui a algumas horas. Hoje à noite, quando entrar em campo para o primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético Mineiro, Martinelli vai encabeçar uma lista de respeito. A de jogadores com mais jogos pela Libertadores com a camisa do Fluminense. Deixa para trás ídolos como Fred,
e protagonistas do time atual, como Fábio, Arias e Ganso. Nunca imaginei isso, né, na minha carreira. Com 22 anos, sendo o jogador que mais vestiu, é uma emoção muito grande, é uma alegria muito grande para mim e para minha família. Regularidade. Vem daí o feito de Martinelli, mesmo tão jovem. Entre as 10 Libertadores disputadas pelo Fluminense, essa sequência é a maior de todas. São 4 seguidas, de 2021 a 2024. O clube anda se acostumando a disputar a competição sul-americana, sempre com Martinelli. O meio-campo tricolor esteve em campo em todas essas 4 edições de Libertadores. Dos 29 jogos disputados até aqui, 21 foram como titular. Já caiu na pré-Libertadores, chegou às quartas de final e foi campeão. Martinelli é de uma geração das mais fortes da base tricolor. A melhor? Eu acho que é. Da seleção brasileira, que disputou a última rodada das eliminatórias, 3 eram desse time. Luiz Henrique, João Pedro e André. E 3 foram fundamentais na conquista da Libertadores do ano passado. John Kennedy, André e o próprio Martinelli. É isso que o Fluminense faz, de revelar jogadores e ter uma grande base forte. O moleque Martinelli de Xerém segue firme num caminho que já tem o nome dele escrito, numa história tricolor que ganha mais um capítulo hoje à noite. É sem dúvida o tipo de jogo que ninguém no Fluminense conhece mais do que ele. E espero dar sequência que a gente possa classificar para ter ainda mais jogos na Libertadores. Essa é uma marca importante do Martinelli, que prova a regularidade dele mesmo, né? Martinelli é um operário ali no meio-campo, mas evoluiu tecnicamente também com a passagem do Fernando Diniz, continua contribuindo muito aí para o Fluminense. Parabéns, hein, Martinelli? E, gente... Muito tempo, né? Provável que sim, possível que não. Ah, Vene Casagrande. Tem que pagar pra eu falar, ué. Tá certinho. Ô, Vene, presta atenção. Se pingar aqui, ó, pra rir tem que fazer. Ô, BRD, deixa eu falar com vocês, do Banco do Flamengo. Tem um garoto propaganda aqui, ó. Vocês não querem, não? Hein, ô Pedrosa? Só não botei dinheiro na conta. Um excelente garoto propaganda. Cadê o sorriso dele? Aí, o Banco BRD Flá, cadê, ó? Ah lá o sorriso dele. Não se lesiona. Não, ele não. Depende. Só se chamar ele para um aniversário. No recreio, já olha pra noite. Tô lá até hoje no meu aniversário esperando a apresentação. Qual é, Ó, o Flamengo segue preparação para a partida contra o Peñarol, também na Libertadores. Esse jogo amanhã, coisa boa. Programa do futebol carioca, não é isso? Todo mundo. O Vascão aí na Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Fusão também na Libertadores, daqui a pouco a gente vai falar. E o meu fogão também. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o VT e na volta o VT atualiza a gente sobre quem pode voltar ao time nessa partida. O Flamengo vem driblando os desfalques e focado em uma das principais competições da temporada, Libertadores. O mais recente que o time não vai poder contar é Luiz Araújo, que passa por cirurgia nesta quarta-feira. Já o retorno dele só deve acontecer em até 2 meses. Mas o time terá a volta de De La Cruz, além de ter à disposição os últimos reforços: Gonzalo Plata, Alex Sandro e Alcaraz. O desafio é contra um dos times que, atrás do Flamengo, tem uma das melhores defesas da Libertadores. A equipe de Tite sofreu 5 gols, enquanto os uruguaios levaram 6. Na parte ofensiva, o rubro-negro marcou 13 vezes na Libertadores, além de criar 22 chances. Já o Peñarol fez 16 gols e teve 21 oportunidades de balançar as redes. Contra o time uruguaio, o rubro-negro não tem um bom retrospecto. Na competição, em 4 partidas, foram 3 vitórias do Peñarol e um empate, além do Flamengo ainda não ter conseguido vencer no Maracanã. Para quebrar o tabu, o Flamengo terá mais uma vez o apoio da torcida e a força da equipe para sair com o pé direito na primeira disputa por uma vaga das semifinais da Libertadores. Fala comigo, Vene Casagrande. Tem atualização sobre o treinamento? O Tite diz muito, né, no treinamento sobre como vai ser, né? Pois é, não tem como a gente trazer aqui o provável time do Flamengo, porque o treino de hoje vai acontecer ainda. Vai começar às 3 horas da tarde e nessa atividade o técnico Tite vai definir a equipe titular para encarar o Peñarol, essa partida que vai acontecer amanhã no Maracanã. A boa notícia em relação à atividade de ontem é que o Nico de La Cruz novamente treinou grande parte da atividade com
com os demais companheiros e deve ficar à disposição do técnico Tite para esse duelo extremamente importante. O Gabigol, uma informação, ele não treinou com os demais jogadores, fez um treino à parte, com a preparação física, com os fisioterapeutas. É um jogador que está tendo um cuidado especial com a preparação física. Lembrando, ele voltou recentemente de uma lesão física e no jogo que ele entrou contra o Vasco da Gama, teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu, que ele parou de correr e botou a mão na coxa, ou seja, dando uma certa fisgada. Mas acredito que fique à disposição. Mas ficando à disposição ou não, o Tite já demonstrou que ele é a última opção no setor ofensivo do Flamengo. Antes dele tem o Carlinhos que está na frente dele. Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alexandre à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico de la Cruz também não vai estar 100% fisicamente, então é um time do Flamengo que está muito desgastado. Tanto é que o Fabrício Bruno, informação, na atividade de ontem, de tão cansado que ele está, ele nem foi a campo. Ficou fazendo atividades na parte interna, ou seja, é um elenco do Flamengo com muitas lesões e também muito desgastado fisicamente falando. Ô Lucas Pedrosa, vamos tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio aí pro lado do Flamengo, e aí o torcedor que está de casa aí do Flamengo pensar que tem aí o Alcaraz, que tem o Plata e tem o Alexandre. São dois poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. Né? 3 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. No jogo contra o Corinthians, foi contra o Corinthians que ele foi expulso, né? Sim. Que fogueira que fez o Alcaraz, hein? E o Plata também. No jogo com o Vasco, né? Que são dois jogadores que preenchem muito bem essa parte do meio campo, né? O Alcaraz é um cara de chegada, que preenche o meio campo todo, a gente chama de meio campista praticamente completo, porque ele pode fazer saída de bola, ele pode fazer transição, ele consegue chegar à frente muito bem também. O Gonzalo Plata eu achei muito interessante o tipo de movimentação dele, ele consegue cair pela direita, consegue cair pela esquerda, e além disso, ele não é só um ponta rápido, veloz, ele me pareceu um cara também que tem condições de dar uma assistência para o seu companheiro, tanto é que ele é um dos caras que para mim foi, se não foi o melhor jogador do Flamengo contra o Vasco, foi um dos melhores sem dúvida alguma, e o Alexandre dispensa comentários. Ele deu azar de enfrentar o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida. Mas o Alexandre é um baita de um jogador também. É um cara que logo no primeiro lance do jogo, quase que ele consegue um cruzamento para o Flamengo fazer um gol. É um jogador realmente que é muito diferente, tem qualidade tática, tem qualidade técnica. O Flamengo se reforçou muito bem. Uma pena que tenha perdido tantos jogadores, senão seria difícil aí. Com certeza o Flamengo seria amplo, franco favorito contra o Peñarol. Mas, De la Cruz voltando, a Arrascaeta mesmo sem estar 100%, ele joga com a cabeça, ele não joga só com o físico. Então é um Flamengo que, para mim, já está mais inteiro do que já esteve. Inclusive, o Arrascaeta, desculpa, Não, pode o Arrascaeta vem jogando com a cabeça há muito tempo, porque fisicamente falando, olha quanto tempo a gente fala Faz parte da do parte processo da física. experiência do jogador. Desde 2020 que a gente fala que o Arrascaeta não está bem fisicamente. Infelizmente, a tendência é só piorar, porque a idade vai aumentando, obviamente a questão física vai pesando muito mais. E é isso, o Arrascaeta é gente. Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou 65 minutos em campo. O que ele fez? Ele deu uma assistência primorosa para o Gerson. É um jogador que decide a qualquer momento. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, também ele não fez uma grande partida. Mas o que aconteceu? Ele fez um gol. Craque é isso. É isso. É por isso que eu não sou a favor de tirar o craque nunca. Eu acho que quando ele pede para sair, ok. Mas um jogador diferente como é o Arrascaeta tem que jogar. Independentemente se tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos. Começa com ele e depois substitui. Vene, e essa polêmica do Landim com a CBF sobre a lesão do Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o presidente Rodolfo Landini deu uma entrevista à TNT Esportes e durante essa entrevista ele foi questionado sobre a lesão do Pedro e nessa resposta ele disse que, ele afirma que a seleção brasileira colocou o Pedro numa carga elevada de treinamento. Então, ele diz que a lesão do Pedro aconteceu por conta dessa carga elevada. Eu acho extremamente leviano um presidente falar isso. E isso é até informação. Obviamente, a comissão técnica do Dorival Júnior não gostou nem um pouco de ouvir isso da boca do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Não faz o menor sentido ele dizer isso. Lembrando que antes dele servir a seleção brasileira, o Pedro jogou contra o Corinthians. Então, ele não voltou de uma lesão e foi direto para a seleção brasileira. Não. Ele jogou pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. E a informação que eu tenho em relação à lesão, foi uma lesão, Fernanda, ele estava sozinho, ele pisou errado no gramado, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Não teve nada de carga elevada, segundo eu apurei junto
a comissão técnica do Dorival Júnior. Então, é algo que o presidente Rodolfo Landim falou. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. É delicado, É né? delicado demais você, entre aspas, culpar uma comissão técnica por conta de uma lesão. Claro que em vários momentos, por exemplo, os jogadores uruguaios do Flamengo, o próprio Arrascaeta, toda vez que ia para a seleção uruguaia, ele voltava abaixo fisicamente. De repente, a metodologia de trabalho, de fato, poderia exigir demais do atleta. Mas nesse caso do Pedro, não foi uma lesão muscular. Foi uma lesão, como é que a gente fala, ligamentar, né? Foi uma lesão ligamentar sozinho. Não tem como você dizer que foi por conta de um trabalho elevado da comissão técnica. Foi o primeiro dia de treinamento do Pedro lá. Eu acho leviano o Rodolfo Landim falar isso, mas ele, como mandatário rubro-negro, ele disse. Eu acho delicado demais. Se fosse uma opinião do Flamengo, e aí a gente está falando da parte médica, de fisiologia, todos pensando, e ele, como na figura de presidente, está indo lá representar a opinião, porque ele é o presidente, né? E quando ele fala é o Flamengo falando, a gente até entende, mas pelo visto aí não é uma opinião do staff do Flamengo, né? Da parte ali, do departamento do Flamengo. Eu não né? posso dizer que o staff e o departamento médico do Flamengo têm a mesma quem opinião. que não tem opinião que é a mesma que a dele? Que você A comissão técnica do Dorival Júnior. do Dorival exatamente. da seleção. Exatamente. Perfeito. Discorda então, totalmente. podemos apurar isso, né, entender? Discorda. A gente pode Eles apurar para discordam ver. totalmente do presidente Rodolfo Landim. A gente pode apurar.